Olá, meus queridos, que estejam todos bem. Começando por esse primeiro áudio. Hoje decidi gravar só áudio com uma paisagem aí, uma foto, né, de fundo. Logo mais nós vamos falar sobre a pequena enquete que eu fui fazendo durante essa semana em relação aos cuidados com o corpo físico, quanto você tem se cuidado no âmbito físico, né, que entra alimentação, entra qualidade de sono, a autopercepção e a presença em si mesmo. E também dentro do âmbito espiritual, que esse tema espiritual e espiritualidade eu quero também em separado falar a respeito, porque ainda existe bastante confusão e falta de entendimento, né, em relação a isso por uma série de questões, principalmente do que a gente, quando era criança, nós ouvimos, muitas vezes assistimos, o que foi colocado para nós, como algo, principalmente pelo fato de a gente não ver, a maioria das pessoas tem muito medo, né, dessa questão. Muitas delas, muitas das vezes, tendo sintomas no físico, né? Principalmente as doenças ou as somatizações que envolvem a parte neural, né? De nervos, de questões mesmo cerebrais, né? Quando a gente envolve toda a área da psiquiatria, psicologia, enfim, mas principalmente psiquiatria que entra mais dentro desses transtornos. Agora me chegou a palavra. E eu estou meditando sempre e com uma questão bastante presente na minha mente, uma certa agitação interna que corresponde à agitação da frequência da Terra, porque cada dia que passa a gente está mais perto dessa separação do que se diz separação do joio e do trigo. E há pouco uma querida irmã me mandou uma mensagem que estava em meditação e trouxe uma frase, né? 1000 cairão à sua direita, né? E 10.000 cairão à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Algo, né? Como a gente tem na Bíblia, algo mais ou menos assim. Ela falou: olha, não sei se faz sentido, mas me foi dito para passar isso para você, né? E eu respondi que faz todo sentido, porque como terapeuta, como pessoa também, no nosso entorno, a gente tem assistido, eu acho que não só eu, né, mas você que me escuta, que acompanha essa trajetória, que vem fazendo o seu trabalhinho, as suas conexões, buscando a compreensão, né, de todo esse oculto do que está passando dentro da gente, do que está passando externamente. Naturalmente, a gente tem uma certa dificuldade porque são muitas as informações, são muitos movimentos, mas o mais importante é quando a gente se dá conta de que são movimentos importantes e que ótimo, que tem coisas transmutando e que estão vindo à tona no sentido, vendo o lado positivo para que a gente possa ressignificar. E aí é que vem a questão desse 10.000 à direita, né? 1.000 à direita e 10.000 à esquerda, algo do tipo, né? Quem não fez a lição, não veio fazendo a lição de casa, principalmente nesses últimos 5 anos, eu ia falar 3, mas de uns 5 anos para cá, ou até 10 anos para cá, principalmente, porque as coisas têm se acelerado bastante, principalmente em todo esse processo essa experiência que a gente teve há 3 anos anteriores e que estamos ainda colhendo todas essas questões, porque tudo tem a ver da forma como a gente experienciou, acolheu, no sentido de como que a gente foi lidando com essas experiências, tantas experiências por conta desse processo, né, da pandemia, e quantos ensinamentos e o quanto que a gente evoluiu. Muitos evoluíram muito, outros mais ou menos, outros estacionaram e outros, quem sabe, até regrediram um pouco nas questões por conta de, às vezes nem porque quer,
é porque não tem embasamento, não tem informação suficiente e o campo do medo exacerba bastante. Então, daqui para frente, eu penso, assim como eu e muitos que vão de repente se sintonizar com o que eu vou falar agora, né? Sentir que estão vivenciando isso, de a gente começar a assistir algumas questões em nosso entorno de pessoas próximas e de que não tem muito como ajudar, sabe? A não ser com oração, a não ser como estender uma mão, às vezes ajudar com alimentos, mas aí envolve, né? Isso nesse aspecto envolve tudo que está relacionado aos nossos apegos, né? Os nossos sentimentos de posse em relação às pessoas ao nosso entorno, e é colocado à prova em cada instante, aonde todos esses movimentos no nosso dia a dia, o que impacta mais, o que impacta menos, mas vamos falar no que impacta mais, quando algo acontece no entorno e que de alguma forma a gente quer controlar, e aí entra todo um processo de desequilíbrio, de raiva, e começa a desestruturar tudo que está ao redor, família, trabalho, as relações, porque a relação conosco perante os desafios, elas se desalinham. E se a gente não toma as rédeas, não entra, né? Não tem um embasamento espiritual, que tem a ver também com inteligência emocional, é muito fácil se perder, se desestabilizar totalmente, né? E como eu disse, tem situações que a gente pode socorrer e tem outras que faz parte, né, do aprendizado ou aprendizagem, para que através desse desafio se suba mais um degrau na escala evolutiva. Então, a separação do joio do trigo, ela está cada vez mais perto. E naturalmente, tudo que a gente veio fazendo até aqui tem um resultado. E aí a gente fala das escolhas, né? Ah, foi a escolha de fulano, foi a escolha de Beltrano, porque muitas vezes a gente tem esse espírito de salvação, de salvar, e muitas das vezes também não cabe a nós esse processo de salvar. A pessoa precisa se salvar. Então é o que eu também digo, né? Todos estão tendo a mesma oportunidade. Agora, como nós estamos aproveitando essas oportunidades é que difere de uma pessoa para outra. Mas o mais importante de tudo isso, não importa o que já foi. O que importa é que agora, neste instante, a gente pode mudar muita coisa, porque a cada vez que a gente desperta algo que de repente estava adormecido, grandes pulsos de energia acontecem aí, aumenta a frequência, né? E isso nos leva a uma condição, a um direcionamento melhor em relação ao que está relacionado, né, a essa condução, a conduta, a todas as questões que envolvem as situações e a nossa existência, a nossa vida. Então, se mantenham firmes e fortes. Eu vou falar depois mais detalhes sobre a questão do cuidado, né? Por que eu fiz essa enquete, dos cuidados com o corpo físico, porque o corpo físico é o nosso templo sagrado, é o que recebe essa alma que anima esse corpo, e por conta dessa alma que anima esse corpo, a gente tem todas as funções, os nossos sistemas funcionando, né? E quando isso começa a ser alterado é porque a gente não está em concordância com esse sagrado. Então o nosso corpo é o que dita os sinais, e a gente se precaver no sentido de se manter atento em si mesmo, nesse autocuidado, como estou comendo, a quantidade do que eu estou comendo, o que eu estou escolhendo, né? A qualidade vibratória desses alimentos, com quem eu estou convivendo, como estão as minhas relações, como estou me relacionando comigo, como estou cuidando do meu sono, né? Com quais coisas estou me conectando e que de repente pode estar atrapalhando o funcionamento dos meus sistemas todos, e isso vai interferindo. O corpo tem uma inteligência muito grande,
porque até manifestar no corpo, nossa, demora muito, porque por si só o corpo ele vai criando meios para poder dar todo o suporte e ressignificando, só que você já chega uma hora que o corpo fala, olha, não dá mais, já fiz tudo o que eu podia fazer. Assim acontece quando a gente está prestes a deixar esse corpo físico, né? Quando a gente concluiu o nosso processo e que o corpo, os órgãos, os sistemas, eles vão parando, né? Sinalizando de que o tempo, a bateria está acabando, vamos dizer assim, né? E a questão de tudo isso é de que forma que essa bateria, no momento certo, no momento oportuno, quando for o nosso momento, de que forma que ela vai acabar. E eu posso ter condições maravilhosas neste processo, como simplesmente desligar um botãozinho e apagar, né? Sem sofrimentos. Então, tudo a gente pode favorecer, tudo porque tem a ver com as nossas condutas. E para que a gente tenha essa observação, essa conduta, essas condutas mais assertivas, a gente tem que estar em contato com o espírito. O que pulsa, como é que eu entro em contato com isso? O que diz o seu coração? O que ele tem vontade de fazer algum curso, viajar, descansar, comprar uma roupinha diferente, convidar um amigo, uma amiga para tomar um café, para jantar fora, enfim. Isso entra no âmbito espiritual, um autocuidado nesse aspecto também, mas a busca por conhecimento. Então, além do físico, eu coloquei essas duas vertentes, porque se eu não vou em busca de conhecimento, que eu atrelo esse conhecimento com a abertura para a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, e com nenhum templo que a gente vai em busca de conhecimento, porque a internet está aí, os livros estão aí, as terapias estão aí, enfim, uma infinidade de informações que visam esse conhecimento, essa busca do conhecimento para que eu comece a abrir as janelinhas da minha alma, desse meu campo espiritual, para o quê? Para reconhecer de fato quem eu sou, né? O que eu sou, que nós estamos e sempre indo em direção a esse ser, né? O ser tem a ver com a totalidade, com a perfeição da fonte. O estar é onde a gente vive no raso, na materialidade, apegado a muitas coisas, a pessoa, sentimento de posse. Você é meu, você é minha e não é de mais ninguém. Você é meu filho, você é minha filha, você é meu pai. Você não pode me deixar, você isso e isso e aquilo, aquele outro. Estou dando alguns exemplos, mas por aí a gente poderia avançar muito, né? Então eu vou concluir esse áudio hoje por aqui, para que vocês se mantenham atentos, em oração, em vibrações positivas por você, por todas as pessoas da sua convivência, familiares, seus relacionamentos, e que isso impacte no positivo, né? Positivamente, impacte no externo, no universo todo, favorecendo a todos. Temos que manter o máximo de calma em todos os aspectos para que essa calma reverbere ao nosso redor, para que a gente possa dar sustentação para aqueles que de repente escorregarem, tomarem alguns tombinhos, né? Tiverem alguns deslizes, que faz parte desse processo evolutivo, do processo do despertar. Cada um tem um caminho, tem uma trajetória, e a gente tem bastante para favorecer e ajudar, né? Mas naturalmente a gente não pode nem deve cair pelo outro, porque faz parte do processo evolutivo de cada um. A gente pode auxiliar sempre, mas nunca se colocar a viver a situação do outro, porque não é o que está previsto para você. Você atrasa também o seu processo evolutivo, querendo viver a história do outro. E coloca viver a história do outro em todos os âmbitos, né? De forma positiva, de forma que a gente julga positivo e negativo. Na verdade, não tem positivo aí, né? Sentir, de repente, se pôr no lugar do outro em relação ao que ele está sentindo é positivo para a gente ter uma reflexão e como que a gente atua, e aí vem o espírito de compaixão e todas essas coisas, e como melhor auxiliar e entender melhor o outro, mas jamais viver a história do outro, porque
Cada um de nós traz um legado, traz situações para o nosso adiantamento, certo? Um beijo grande para vocês e até o próximo áudio ou vídeo.